Olá, você que está aí, seja muito bem-vindo a esse momento muito marcante aqui para nós, que é o momento da inauguração do nosso podcast Amigos e Negócios. Então é um privilégio para nós ter você aqui acompanhando esse momento. E eu gostaria de apresentar a nossa host, Ione Tainá, ela que é consultora de imagem e estilo, empresária do ramo da moda e sócia fundadora da Mens por Femme. Ione, tá com você. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Amigos e Negócios. Já mandem para os amigos, já compartilhem, ajude a gente a divulgar esse projeto, que com certeza vai ser sucesso. E para dar início, vou apresentar a vocês os integrantes e sócios do podcast Amigos e Negócios. Damos início com Giovana Sampaio. Advogada, empreendedora na Sinal Verde Turismo, consultora capacitar na ACIMAC. Elaine Matos, também advogada, sócia fundadora West Matos e Novato Advocacia. Dijones West, empreendedor, advogado, sócio fundador West Matos e Novato Advocacia e sócio fundador também da Progenial Academy. Igor Novato, advogado, sócio fundador West Matos e Novato Advocacia. E Jailton Guedes, advogado e empreendedor, sócio também do escritório West Matos e Novato e sócio junto comigo da Mens por Femme. Vamos lá, para dar início, vamos perguntar a Dijones. Dijones, como que deu início a esse projeto? Como que você pensou nele? Como que começou tudo? Fala pra gente. Então, esse projeto começou, já tinha um tempo, um desejo de fazer um podcast, né? Desde o projeto da Progenial Academy. Mas eu entendi que o projeto de um podcast é um projeto grande demais para se fazer sozinho, né? Então, eu compartilhei esse desejo com o pessoal. E aconteceu num contexto até meio engraçado, né? A gente fazia as reuniões aqui no escritório e a gente sentava ali na recepção, que tem umas poltronas, né? E a gente sentava e ficava conversando e tal. E o pessoal daqui também, de uma maneira geral, gosta de conversar sobre empreendedorismo, né? De uma maneira geral e várias coisas da vida e tal. E às vezes a gente chegava no final da conversa e pensava... Isso daí daria um podcast, né? E aí, conversa vai, conversa vem. Várias vezes a gente teve essa mesma assim, sacada no final. Poxa, se essa conversa ficasse gravada, daria um bom podcast, né? E aqui estamos nós, né? Fazendo um podcast, né? Depois de muitos desafios, né? Para poder conseguir chegar aqui, mas a gente conseguiu. Bom, pessoal, o início foi aí. Uma sala de reunião, numa conversa. Na verdade, era pós-reunião, né? A gente começava a conversar e não parava. Mas, para vocês se situarem, nós também somos parte do escritório West Matos e Novato. E, Elaine, eu queria que você contasse para a gente como que deu início a esse escritório. Conta a história real de como tudo começou de fato. Certo, bom... Se eu for começar do início, começou quando o Jones me conheceu, né? Porque se não fosse isso, nem em Macaúbas ele estaria agora, né? Com essa galera aqui massa, com essa equipe maravilhosa. Então, começou por aí, né? Mas, assim, a ideia mesmo de vir para Macaúbas, né? Começar os projetos aqui, foi em 2021, né? Em março de 2021, que a gente mudou para cá, a gente morava em Salvador. E aí, a princípio, a gente não tinha ideia, né, de abrir um escritório físico, porque a gente já estava trabalhando no home office, né? Então, isso foi amadurecendo com o tempo, né, que a gente estava aqui, a gente também ouviu vários conselhos, várias pessoas que nos apoiaram e nos incentivaram a abrir o escritório físico, né? E aí, depois, surgiram aí os meninos, a gente conheceu o Igor, o primeiro Igor foi lá em Salvador ainda. Depois de Igor veio Jailton, depois Jailton, Ione, depois de Ione, Giovana, por último, mas não menos importante, né? E aí surgiu, né, a ideia de concretizar, né, esse plano que Dijones já vinha pensando antes, né, amadurecendo. E aí, finalmente, né, estamos aqui dando início hoje. Estamos todos muito felizes, né? Especialmente eu, por ver Dijones, né, pensar e amadurecer. Eu que moro com ele, né, eu sei os bastidores, como funcionou, as comprinhas chegando em casa. Mas isso eu vou falar em outro momento.
Então é isso. Vocês viram que tudo começou com um casal, né? Que resolveu se unir também no mundo profissional. E aí surgiu o Igor. Igor, conta pra gente como é que foi essa história. Então, olá pessoal, dando continuidade a essa linha do tempo aí, né, que foi explanada por Elaine, tudo iniciou em Salvador, quando eu estava cursando Direito e fui em busca de uma oportunidade de estágio. E lá encontrei um escritório onde Dijones era o coordenador do escritório, me deu essa oportunidade, eu abracei ela com toda a força e dedicação. E, por incrível que pareça, coincidência, lá tinha Elaine, a esposa de Jones, conterrânea aqui de Macaúbas também. Então, tudo convergiu para dar certo. E aí, a partir daí, além de um relacionamento profissional, conhecemos, houve uma grande amizade a partir daí. E eu concluí o curso e voltei para Macaúbas. E aqui eu recebo uma ligação de Jones, convocando para vir ao escritório e conhecer toda a estrutura aqui desse escritório, que já era físico quando eu conheci. E ele mostrou todos os projetos dele, todo o projeto que ele tinha do escritório, ser um escritório modelo, ser um escritório referência na região, né? E a partir daí eu abracei essa ideia, entrei no escritório, hoje faço parte dessa equipe, juntamente depois veio o Jailton e a doutora Giovana também. E aí, aqui dentro do escritório, tinha um local que era subutilizado. E a gente, nessa troca de conhecimentos aqui nas reuniões, a gente pensou, por que não fazer um podcast? Por que não utilizar essa área, essa localidade, né, para fazer esse podcast e fazer esse sonho sair do papel? E aqui estamos hoje inaugurando e, com fé em Deus, vai dar um projeto que vai dar muito certo. Bom, gente, esse local, na verdade, é a Copa. Mas isso aí a gente entra em detalhes depois. Depois de Igor veio o Jailton. Jailton, conta pra gente como é que foi esse seu início aqui no escritório. Bom, olá pessoal, tudo bem? Grande satisfação, né? Inicialmente agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui com saúde, inclusive nossa equipe ali de bastidores também. Dizer que inicialmente eu e Igor a gente já tinha, né, também uma ideia de trabalharmos juntos futuramente, não um futuro tão próximo, mas cada um com mais experiência posteriormente, né? E aí da mesma forma que ele recebeu uma ligação, eu também recebi uma ligação, me convidando para vir ter uma reunião aqui com ele, com o Dijones. Esse dia a gente conversou muita coisa, muita ideia convergia, né, que era o meu pensamento com ele, então ele já estava dentro desse projeto do escritório e, assim, eu fiquei muito feliz e muito entusiasmado porque era algo que eu acreditava e muito melhor ainda. Então, assim, porque já estava numa realidade concretizada e iniciando. Então, por que não? Vamos lá. Então, acreditei na ideia e nesse dia eu já saí praticamente como sócio do escritório. Saí com a maior felicidade do mundo, já corri, contei para a Ione, né? E logo depois também já fizemos o convite para ela participar aqui como nossa consultora aqui de marketing, nossa administradora. E basicamente minha chegada no escritório foi assim, uma conversa com o Dijones e com o Igor. Dijones, nosso grande, que dá um grande norte para a gente aqui, né? Desde o início, e vem sendo assim, a equipe tem se desenvolvendo muito a cada dia. E acredito que é isso, não tenho muito o que dizer, porque o início foi basicamente assim. Então, pessoal, foi assim. Depois de Jailton, aí eu também fui convidada para conhecer o escritório. Cheguei aqui, recebi o convite de participar da equipe. Prontamente já aceitei, foi uma honra acreditar no sonho deles, né? E também no de Jailton. Esse convite para ele foi assim, a gente estava lá na loja, no início, e aí Igor, se não me engano foi Igor, ligou para ele para vir aqui conhecer o escritório. Beleza, saiu para conhecer. Chegou quase na hora da loja fechar pro almoço, eu morrendo de fome. Com um sorriso de orelha a orelha. Vai dar certo. Entrei para a sociedade. Eu, gente, como assim? Mas foi assim. Como vocês perceberam, são ligações espontâneas para vir conhecer o escritório. E aí, sou parte da equipe. E aconteceu da mesma forma com Giovana. Deixa ela contar um pouquinho para vocês como é que foi.
Oi, gente, como vocês estão? Primeiro, que honra estar na mesa realizando esse projeto, que quando eu cheguei já estava tudo muito, muito maduro, mas o modus operandi dá para perceber, né? Que é um convite meio sem muito claro para que é, mas quando eu vim, na verdade eu conheci de Igor, Jailton, já conheci aqui de Macaúbas, mas não tinha amizade, né? A amizade veio depois da sociedade, conheci essa mulher maravilhosa. Elaine eu não conhecia, não sabia nem que era macaúbense, mas é uma honra também estar com você. Aprendo muito. E aí, de Jones foi a primeira pessoa que eu conheci em relação ao projeto, né? Que foi... Eu frequentava já a Associação Comercial aqui de Macaúbas, a CIMAC, num grupo de jovens. E acho que o meu convite foi mais nesse ambiente empresarial, né? E aí, trocando uma ideia no final de uma reunião do núcleo de jovens, de Jones virou para mim, passar amanhã lá no escritório para conhecer a nossa estrutura, para você ver como a gente trabalha e tudo mais. E aí eu fui para casa assim, não, ele deve ter falado, né, por educação e tal, viu que eu sou jovem advogada e tal. E aí no outro dia eu lembro como se fosse hoje, assim, no outro dia de manhã eu tava na academia, na esteira, eu falei assim, vou mandar uma mensagem, vai que, né? Falei, e aí, para que horas que eu posso passar lá no escritório para conhecer e tal? Não, você pode vir tal hora. Aí eu vim, e aí cheguei e tava a galera toda na famosa sala de recepção, que acho que assim, era tanto para ser 6 que já tinha 6 poltronas, né? E aí eu cheguei, tava todo mundo, eu falei, gente, eu tava preparado para esse evento. E aí a gente começou a conversar sobre o projeto do escritório de advocacia, para cada um assumir uma cadeira e tudo, como o projeto vinha se desenvolvendo, que já casou de imediato com o que eu estava buscando, né? Na época, eu estava fazendo uma mentoria com Vivian Padilha sobre iniciar na advocacia, então casou muito, assim, com as ideias e tudo. E aí, vim para o escritório, era também ter esse projeto que já estava em andamento, que era o projeto do podcast Amigos e Negócios. E, assim, já cheguei, como eu falei, né? Isso aqui já estava tudo muito maduro, assim. Lógico que evoluiu, acho que tem uns 6 meses, né? 8 meses que eu tô aqui no escritório. Evoluiu muito de lá para cá. Mas, quando eu cheguei, eles já tinham passado por muitos perrengues já. Mas, quando eu vi que tinha uma possibilidade de um podcast empresarial, que é uma área que eu gosto muito, que a CIMAC me abriu várias portas, assim, nesse sentido também. Eu não pensei 2 vezes em abraçar o projeto e vim para somar, para trazer alguma coisinha ali que pouco falo, né? Deu para perceber. E também na organização, enfim, na estrutura. Eu sei que cada um contribuiu de um jeitinho, mas é isso. A história, acabei emendando com tudo, mas já deu para ter noção aí da história, né? Bom, pessoal, é isso aí. A história da entrada de todos os integrantes aqui do escritório foi assim. Tem alguns bastidores muito legais também. Alguns muito engraçados e que devem ser contados. Eu vou voltar a palavra para a Giovana, para ela contar para vocês como é que foi o primeiro dia de trabalho dela aqui no escritório. Vai lá, Gil. Solta o verbo. Essa parte não tava no script, porque não pode faltar, né? Sim, eu vim na reunião nessa que eu não estava preparado para o evento, né? Que tava todo mundo sentado ali na sala, na famosa sala. E aí, falar, então, vem na segunda, né? Vem na segunda. Aí, no sábado, o Johnny já me mandou uma foto da mesa desocupada. Olha só que honra. Ele desocupou a mesa dele para eu entrar, viu, gente? E aí, chego na segunda-feira toda engomadinha como doutora, né? Tô lá me ambientando com os projetos de escritório. Aí vai chegando perto de 4 horas, essa aqui vira pra mim e fala assim, então, Giovana, a gente não esqueceu de avisar, mas toda segunda-feira a gente reúne aqui 5 horas pra fazer a faxina no escritório. Aí, meu primeiro dia de trabalho foi esse, assim. Ambientei, depois fiquei já com a roupa de doutora pra fazer... Foi o teste já pra saber se entrava na equipe, né? Passou no teste. Aí, passou no teste. Hoje tá aqui. Aprovada. Então, eu quis que ela contasse essa história para vocês sentirem mais ou menos como é que é aqui. A gente não trata só de negócios, não é só o lado profissional. A gente conta muito também sobre a nossa vida pessoal, sobre os nossos sonhos, nossos projetos e sonha junto. Tanto é que um desses sonhos que
de Jones teve início, se tornou nisso aqui. Acabou se transformando num podcast que vai ser sucesso, eu tenho certeza disso. Conto com o apoio de vocês para que seja realmente. E assim, para vocês se ambientarem de fato com o podcast, eu queria que Djones falasse qual é o nosso propósito, por que esse podcast existe. Maravilha. O propósito do podcast se confunde com um pouco do propósito de cada um aqui, né? Porque o objetivo do podcast, na verdade, o podcast atende várias frentes, digamos assim. A gente tem a oportunidade de compartilhar os nossos conhecimentos de empreendedorismo, né? Muitos aqui têm conhecimento, alguma vivência, alguma experiência, tanto da parte teórica como da parte prática também. A gente está aprendendo com outras pessoas que vêm aqui compartilhar seus conhecimentos. Então, é muito importante para a gente estar rodeado de pessoas que têm a mentalidade empreendedora para que a gente possa absorver um pouquinho da experiência de outras pessoas e aprimorar os nossos próprios empreendimentos, né? Digamos assim. E tem também o propósito da gente se divertir, né? Da gente fazer algo, porque o nosso objetivo desde o início era fazer algo leve, algo divertido. Tanto que o nome do podcast, que a gente ficou um bom tempo pensando, né? Amigos e Negócios, né? Lembra, Jailton? A gente estava aqui tentando ver os nomes que poderiam ser e tudo, e acabou que não teria um nome melhor do que Amigos e Negócios, porque aqui realmente são pessoas, né, que a gente está desenvolvendo amizade, conhecendo pessoas e conversando sobre negócios. Então, é basicamente isso. E não podia ser diferente. Também temos o propósito de agradar, não só agradar, na verdade, né? Mas de agregar para você que está aí do outro lado, nos ouvindo ou nos assistindo, que com certeza o que a gente vai falar aqui pode ajudar muita gente, né? E você pode crescer junto com a gente. Por falar em conhecimento, Igor, eu queria que você contasse para a gente um pouco desse conhecimento, do que você pôde agregar de certa forma na sua vida. Você também agrega muito na nossa, com o seu conhecimento, tudo que você compartilha com a gente tem muito disso, né? De trocar experiências, de trocar conhecimentos. E assim, os meninos, eles estão aqui hoje, mas quando necessário, e isso vai ocorrer várias vezes, eles também estão nos bastidores. Então, assim, a gente procura compartilhar os conhecimentos, não só nessa área aqui da frente das câmeras, mas também lá atrás. Na área da advocacia também, são 5 advogados de áreas diferentes. Então, assim, a troca de conhecimento ocorre a todo tempo. E eu queria saber de você, essa troca de conhecimento, tanto aqui, dentro do escritório, dentro do podcast, e para as pessoas que estão assistindo também. O que você acha? O que você acredita ser importante em relação a isso? Então, dando continuidade à linha de raciocínio explanada por Djones, trazendo o que é a finalidade do podcast, que é uma troca de conhecimentos entre empresários de referência, e a partir daí trazer dicas para vocês que estão assistindo, de quais erros não cometer quando abrir um empreendedorismo, de o que fazer, qual o primeiro passo, o que aprender para poder iniciar o empreendedorismo. E foi um desses, trazendo agora a parte minha aqui no escritório, que eu vi que eu agreguei muito conhecimento, foi na parte da gestão e finanças, porque era um conhecimento que eu não tinha adquirido antes, que eu só conhecia a parte técnica da advocacia, e aqui com esse podcast, com essa troca de conhecimento e com todo esse diálogo que a gente tem aqui durante essas pós-reuniões, que é diariamente, eu agreguei muito, eu vi que gestão, saber sobre gestão é um pilar essencial para iniciar qualquer negócio. Então, o que eu adquiri conhecimento e inovei foi essa questão da gestão e das finanças. E busquei sempre aprimorar naquilo que eu já tinha um conhecimento técnico e cada vez aperfeiçoando mais naquilo que eu já tinha um domínio maior. E aquele ditado, né, de que o conhecimento ele só tem realmente a sua finalidade quando ele é compartilhado. De nada adianta a gente ter ele, deter ele e não compartilhar.
é uma coisa que a gente prima aqui na nossa equipe, essa questão de compartilhar conhecimentos, e um dos objetivos também do podcast é estar compartilhando com você que está aí do outro lado da tela esses conhecimentos, tanto nossos como dos convidados que vão vir aqui, né? Dar seus depoimentos, dar suas dicas, principalmente porque já são pessoas que estão no mercado há muito tempo. Tenho certeza que todo mundo que vem aqui vai agregar de alguma forma na vida de todo mundo. E acredito, eu pelo menos sou um defensor muito assíduo assim, nessa questão do conhecimento, de transmitir. Então, que a gente aqui, que o podcast seja uma ferramenta de transformação na vida de pessoas através do conhecimento. Acredito muito nisso e acho que é unânime aqui entre a equipe. Sim, ele é muito defensor também do acreditar. Ele acredita muito nas pessoas, acredita muito nos projetos, acredita nos projetos dos outros, no dele, em todo tipo de sonho que a gente joga na mesa, ele dá certo, então bora. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre o acreditar no escritório e o acreditar no nosso projeto do podcast. Acredito que é uma virtude que eu tenho, essa questão do acreditar realmente, acreditar nas ideias das pessoas, porque eu consigo enxergar oportunidades, né? Tanto da gente crescer profissionalmente como pessoalmente, acreditar nas minhas ideias, das pessoas e como eu posso agregar, né? E fazer com que isso se torne realidade. É o que me motiva bastante, assim. Acho que vocês já devem ter percebido. Às vezes eu não consigo, posso não conseguir externalizar daquela forma que seria o ideal, mas pelo menos a gente busca os caminhos, vamos lá. A gente está acertando aqui, está errando aqui. Vamos lá, Jones, vem cá, traz seu conhecimento aqui, que eu acho que vai ser muito importante para dar esse pontapé inicial, mas eu sempre me coloco à disposição para poder executar. Então, o meu acreditar, acho que é muito nisso, em participar realmente ativamente para que as coisas aconteçam. Eu pedi aqui para a Iane deixar eu falar sobre isso, que é até engraçado, né? Quando o Djonis falou que o podcast ele tem essa confluência de propósitos, né? Os propósitos de todo mundo. Quando Iane começou a falar que Jailton tem essa parte de acreditar, eu até brinco, né? Que a minha missão é incentivar o desenvolvimento das pessoas. Eu sou também muito nessa veia de, tipo... você tem uma ideia. Agora mesmo, eu tava trocando uma ideia com um colega que, do nada, ele me mandou mensagem: ei, você acha que isso aqui é legal pra eu divulgar tal coisa? Então, assim, e aí eu já vim com 1000 ideias e tal, e eu quero ajudar, eu quero botar a mão na massa, Então, eu acho que isso é muito nosso, né? E acho que também tá muito alinhado com o propósito do podcast Amigos e Negócios, é trazer pessoas que a gente tem também esse match, digamos assim, né? Tem também essa admiração de, poxa, essa história... Essa pessoa é muito legal e eu acho que essa pessoa merece contar a história dela, incentivar quem está começando, enfim, mostrar o caminho que percorreu e as ideias que tem. Enfim, talvez a minha ideia seja muito legal, mas não para mim, para você vai ser bacana, enfim. Era só para complementar que eu achei que cabia muito bem agora. Aproveitando também essa deixa de vocês, né, falando sobre isso, eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, que é de Cortella. Deixa eu ver se eu lembro agora. Que fala assim, que o poder, ao invés de servir o próximo, servir o outro, ele serve a si mesmo, ele é um poder que não serve. Então, eu acho que essa questão de servir o outro, acho que é algo que todo mundo aqui tem como valor, né? Então, acho que isso ajudou a gente a seguir, né, os projetos junto, a gente acabou se unindo mais ainda, né? Quando a gente tem valores semelhantes, e isso também é um valor que a gente preza no nosso serviço, com nossos clientes também no escritório. Então, acredito que tudo isso casou muito bem, né? Para a gente concretizar isso aqui. Legal. Aproveitando aqui, né? Dizer que a equipe seria o principal motivo da gente estar aqui hoje. Como eu já falei um pouquinho, esse é um projeto que é um projeto pesado para ser feito por uma única pessoa, mas o que me marca aqui, né, naquele momento fora do script, é que nós conseguimos fazer juntos coisas
que mostram o poder da unidade, né? De quando você trabalha em equipe. E isso, para mim, esse podcast, ele, além do conhecimento, ele tem essa marca também do poder de construir algo juntos. Isso, para mim, é muito importante. Eu celebro muito para você que está aí. Vocês não sabem, mas esse é o primeiro episódio que a gente grava. Então, aqui... E é isso, empreender é isso. A gente vive na prática. Aqui a gente ensina, mas a gente vive também. E eu tô aqui com os olhos vermelhos já da luz, que teve um problema com a câmera ali, de configuração, e a gente foi mexer. Então, assim, por mais que você se planeje, por mais que você conheça, na vida do empreendedor sempre tem uma circunstância nova que a gente não está preparado. E a gente sempre sai mais forte depois de passar por um desafio novo. E é isso. O que a gente tem para compartilhar com você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo é principalmente que você continue firme. Se você não tem coragem, seja corajoso. Se você está desanimado, se anime. Tá? Se você está passando por uma situação difícil, entenda que você não é o único. E é isso. É uma postura de enfrentamento, né? Não de fuga. Você assuma uma postura de quem enfrenta as situações e avança. E busque pessoas também, né? Como você viu aqui, ninguém faz nada sozinho aqui. E não é sozinho mesmo. Tipo assim, a ideia pode ter surgido da minha cabeça, mas juntou com a ideia da cabeça do outro, juntou com a cabeça da ideia da cabeça do outro. E no final estamos aqui. Né? Então, a vida é assim, o empreendedorismo é assim. Seja muito bem-vindo, né, ao podcast Amigos e Negócios. Você é nosso convidado especial para estar nos acompanhando, para acompanhar a nossa evolução e a evolução dos nossos convidados. E quem sabe você até aí um dia não pode estar aqui na mesa com a gente também, né? Então isso aí é o que nos representa. Poderíamos finalizar agora tranquilamente com esse momento de reflexão de Djones. Na verdade, ele não tá com o olho lacrimejando por causa disso, é emoção. Porque tá dando tudo certo. Antes da gente começar a gravar isso aqui, foi melhor não falar. Mas vamos agora para as partes mais informativas. O podcast ele vai ter alguns quadros. Nós vamos trazer empresários, principalmente da região de Macaúbas, para poder mostrar para vocês a história deles, como eles começaram, como foi os perrengues deles também. A gente não vai expor só a gente, né? Momentos de sucesso, o que eles têm para agregar para a gente, para vocês. Um dos quadros é um quadro feminino. Vamos falar sobre coisas femininas, tanto o empreendedorismo quanto a vida no geral também. Tanto amigos e negócios, né? Não vamos nos limitar à parte de negócios. Meninas, fala um pouquinho do nosso quadro aí. Podem escolher quem começa. Assim, daria para falar várias coisas, né? Além do nosso quadro, mas a ideia eu acho que justamente por conta de ser várias ideias juntas, igual o Djones estava falando mesmo, Ione acompanhava muito podcasts, acompanha muito, né? Trouxe várias inspirações pra gente, lógico. O que vocês veem aqui tem muito estudo por trás também, né? A gente não trouxe nada só da nossa cabeça. Lógico que todo mundo tem um pouco de dom, talento, enfim, tem intimidade com o podcast, enfim, mas veio várias ideias, veio vários estudos, e aí uma ideia que surgiu muito legal, veio da parte de Ione, de fazer um quadro só com as meninas, né? E aí, Elane não pensou duas vezes, achou muito legal, era o nosso... Inclusive, estamos sentados aqui, Clube das Meninas, das Luluzinhas, e Clube dos Bolinhas, justamente para mostrar que vocês verão nossas carinhas aqui também. E aí, a ideia é trazer mulheres empreendedoras para falar, né? Porque a gente sabe que empreender já é muito difícil, né? Mas empreender e ser mulher, o buraco é mais embaixo. E a ideia é falar sobre empreendedorismo feminino, incentivar as mulheres que às vezes nem se enxergam como empreendedoras, mas já são. E aí também
é claro, né? Mulher junta, a gente vai falar sobre muitas coisas que são do universo feminino, mas tudo nesse lugar de trazer informação, trazer pessoas aqui que possam agregar na vida de vocês e incentivar você a continuar, principalmente, porque a gente sabe que ser mulher e empreender não é para amadores, então é mais nesse lugar mesmo. E aí a gente já tem algumas pessoas em mente e já até trocamos algumas ideias com algumas pessoas que a gente faz questão que esteja nessa mesa. Posso nomear? Vai. Por exemplo, para esse nosso quadro, né, das meninas, a gente quer muito que Natália esteja aqui, que é a nossa psicóloga e querida amiga também, escritora, tá com um projeto lindo aí nas redes sociais sobre a travessia, também voltado para o universo feminino. Uma amiga do meu coração, que quem me conhece, me acompanha sabe, que é a Rutiele, maquiagens. E também a gente falou Não. Natiele, que a gente... que eu falo... fugiu o nome, não é parecido. Pessoas que já estão nesse mundo que a gente quer ouvir a história e eu sei que vocês também vão gostar de ouvir a história delas. Então, é muito nesse lugar. Pronto, gente, é isso. Os meninos já falaram tudo. Estou ansiosa também por esse momento, por essa roda de conversa. A lista é grande aí, né? De convidadas. E aguardem para assistir aí, né, com a gente. E é isso. Bom, vamos voltar um pouquinho para os meninos. A gente vai ter nosso quadro, vamos ter muito tempo para poder conversar. Provavelmente vai ser os episódios mais longos. Então, e aí, meninos? Eu queria saber de vocês. O que vocês planejam para a participação de vocês no podcast? Bom, eu planejo me divertir bastante, viu? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que não basta fazer, tem que ser divertido. Então, assim, que a gente consiga trazer pessoas que venham trocar uma ideia legal com a gente, né? Temas também que a gente sabe que são importantes. A gente tem a ideia de trazer convidados para a gente conhecer um pouco da história dessas pessoas, mas também a gente tem a ideia de fazer a mesa para colocar temas, né? Debater determinados temas. E aí várias pessoas com suas experiências compartilharem, né, um pouquinho com a gente. Então, se você tem alguma sugestão de temas, tá? Ou de convidados, você deixa aí nos comentários também, vai ser legal. Quem sabe a gente não pode trazer aqui a sua indicação, tá bom? Então, pessoal, seguindo essa ideia aí, continuando a linha de raciocínio de Jones, um dos objetivos também desse podcast é encorajar você que está aí assistindo a sair dessa zona de conforto, começar a agir. Você que tem receio de abrir um negócio, não sabe se vai dar certo. Nesse mesmo contexto, eu li um livro e entendo que essa frase caiba muito para essa ocasião agora, que é um livro de O Poder da Ação, de Paulo Vieira, que ele fala, tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. Então, se você não sabe se vai dar certo esse negócio, haja. Busca sair da zona de conforto e se envolver, se jogar, porque em qualquer oportunidade que apareça. Porque se não for a certa, pelo menos você agiu, você já subiu um degrau. E a partir daí, você vai cada vez mais aprendendo e tenho certeza que na hora certa, tudo vai se encaixar e começar a dar certo. Já está sendo, para mim, né, uma experiência muito, muito marcante poder participar desse projeto. E em relação à expectativa, acho que a minha é muito parecida tanto com a de Jones quanto a de Igor. Eu fico muito feliz em poder estar participando. E em relação ao que falou, criar coragem ele mesmo é um exemplo disso, né? Como ele disse no início, muitos podem achar que exercer a sua profissão dentro de um escritório não é empreendedor, mas é sim. São os mesmos desafios. Você tem que ter a mesma coragem, se reinventar a cada dia, aproveitar as oportunidades, né, que vão estar aí todos os dias passando em sua porta. Por isso também que é importante você estar em equipe. A equipe é tão importante quanto o conhecimento que você adquire. Se você tiver ao seu lado pessoas que vão estar ali com você na dor, na vitória,
isso aí já é o início de dar tudo certo lá na frente. Basta seguir, né, o que você acredita e respeitar a ideia, né, do próximo. É uma coisa que a gente prima muito aqui também. É a questão do respeito, né, às opiniões de todo mundo. E acredito que é por isso que tem dado muito certo. Nessa linha de todo mundo tá falando uma frase que gosta, mas é muito legal porque eu brinco até que depois de um tempo os clichês começam a fazer muito sentido, né? E não é porque são clichês, é porque realmente são coisas que são lições de vida. E aí tem uma frase que eu ouvi várias vezes esse mês, eu acho que não foi por acaso, né? Que é: se você quer ir longe, vá sozinho. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá juntos, né? Vai em equipe. E eu, a princípio, quando eu formei, eu achei que eu não ia nunca ter a oportunidade de ter um escritório físico tão rápido pelas questões dos custos e tudo mais, né? E aí, e também por ser jovem advogada, não ter uma cartela de clientes que fizesse sentido manter um escritório. Mas aí eu olho hoje, né, para o redor e olho o que a gente construiu em equipe, né? Lógico que eu brinco, né? Eu cheguei depois, eu cheguei, já estava tudo pronto, mas é muito bom ser acolhida por uma equipe e que te encoraja e, poxa, as primeiras audiências, tava ali alguém experiente do meu lado, teve alguém ali para ajudar e tudo. Então, de Jones está muito nesse lugar de mentor, nosso mentor, né? Não é à toa que o West, de Jones e Elaine, né? Não é à toa que o West veio no início do nome do escritório, né? E aí, muito nisso, trabalho em equipe. E o Jones falou uma coisa que me marcou agora, que foi em relação a se você precisa, procure ajuda, né? Procure alguém. Então, acho que quando você tem um projeto, seja no empreendedorismo, seja numa carreira, é importante que você saiba quem você vai buscar de referência. Então, aqui nessa equipe, eu posso dizer que tem muitas boas referências. Acho que por isso que tá dando tão certo. Pra gente também, elogiar um pouquinho. O sangue fresco que chegou, né, para animar a equipe. Fez muito sentido pra gente também. E seja bem-vinda. Foi muito bom ter você com a gente. Uma música fofinha aí, produção. Aproveitando o gancho, um outro quadro que a gente quer desenvolver aqui também é Casal Empreendedores. Para quem não sabe, eu e Jailton juntamos as nossas lojas. Antes eram lojas individuais no online. A Mens era uma e a Por Fêmea era outra. Uma do ramo masculino e a outra do feminino. Então, nós, como casal, decidimos investir nesse sonho juntos e utilizar um espaço só para poder investir no nosso empreendimento. Então, assim, a gente quer trazer também casais que estão no ramo, que são inspiração, de certa forma. Já temos algum em mente, não vou dar spoiler, como o Gel deu. Mas se vocês conhecem alguns, coloquem aí nos comentários. Fala com a gente no direct, em qualquer lugar. Então, é isso, pessoal. Acho que a gente já está encaminhando para o final. Querem falar alguma coisa a mais antes da gente passar as redes? Então bora lá. Vocês me encontram no Ione Tainá, pessoal, porfeme.1, o da loja, o do podcast amigos.inegócios e de Jones, onde as pessoas te encontram. No Instagram, @DeJonesOeste e progenial.academy. No Instagram, @igornovato.adv, onde lá terá um perfil pessoal e também profissional, com dicas do direito criminal. Jailton. jailtonguedes.adv, meu Instagram pessoal. Vou deixar o da loja também, mens.conceito. No meu pessoal, vocês encontram minha rotina do dia a dia, alguns conteúdos, né? Minha vida pessoal ao lado dessa pessoa maravilhosa que eu encontrei. E é isso aí. Já fez a Meu e-mail profissional também é jailtonguedes.adv@gmail.com. Elaine. elaineMatos.adv, também o escritório, né? O West Matos e Novato. E são esses. Gel. No pessoal é Giovana Sampaio S. E tem o da Sinal Verde, né? @sinalverde.turismo.
E do escritório a Elaine já falou, mas reforço, né? O West Matos e Novato, gente. Então é isso, pessoal. Queria agradecer vocês pela audiência, pela paciência, por ter nos escutado até agora. E mandem para os amigos, compartilhem, deixem um comentário, falem o que a gente pode agregar, quais os assuntos que a gente pode trazer, os convidados. Sejam criativos. Então é isso. Até mais. Valeu.